Pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição da série Webinars para a Nova Economia, promovida pelo Grupo Estúdio. Durante todas as transmissões, nossa intenção tem sido agregar conhecimento aos empresários que nos assistem, né? Vocês já estão conosco aí há algum tempo. Então, hoje, a gente traz um tema bem legal e bem atual aí, a gente vai falar sobre energia solar. A nossa ideia sempre é esclarecer dúvida, noticiar benefício para vocês e abrir novos horizontes para a tua gestão aí, para o empresário que está nos assistindo hoje, tá bem? Então, sempre fica o recado, continuem conosco diariamente e acompanhem a nossa programação através do canal do Grupo Estúdio no YouTube, tá? É importante. E para sempre ficar atualizado, é legal que vocês curtam o canal e toquem o sino ali para sempre receber as notificações durante o dia sobre a pauta do dia, tá bem? Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre energia solar. E eu desde já te convido a interagir com os nossos convidados aí. Manda pergunta, manda suas dúvidas, as contribuições, que hoje o tema promete: energia solar, geração distribuída. Está sendo atendido nesse ramo? Como é que tu está vendo hoje essa questão da energia solar que está pegando o mundo inteiro aí de surpresa e está trazendo bons cases para o Brasil também? Então, para isso, eu convidei aqui dois especialistas no assunto, né? Hoje a gente está aqui com o Fabiano Barbosa, VP do Grupo Estúdio, e a gente está também com o Paulo, que é o sócio da Estúdio Energy, né? Um especialista aí com bastante experiência no assunto. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Juliana. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. Paulinho, tá nos ouvindo aí? Boa noite, tô ouvindo bem, sim. Então tá bem. Paulinho tá logo ali, né? Ele tá fazendo a transmissão dos Estados Unidos hoje com a gente, então a gente vai perguntando aqui se está tudo certo. Fabiano, vamos começar aqui, contextualiza a gente, conta pra gente como é que tá toda essa questão de energia solar no mundo, onde é que o Brasil se insere e como é que os nossos empresários podem ter acesso a essa gama de soluções aí. Pois é, Joana, que a gente estava conversando, tá? A gente estava conversando agora recentemente. Na verdade, como é que está o mercado de energia, como é que está o mercado de energia elétrica no Brasil e aonde que a gente consegue se enquadrar? Tá? A Estúdio tem um viés de trabalhar muito sobre redução de custos. Então, tudo que se relacionar a redução de custos e melhoria para o processo dos empresários está dentro da nossa pauta. Então é o seguinte, desde 2013 a gente cogita desenvolver algumas atividades no segmento de energia elétrica, tá? Então o que acontece? Nos últimos tempos, a gente fez algumas análises aí, a gente enxerga que agora é um momento bem interessante para a gente desenvolver esse tipo de solução. Mas contextualizando um pouco, eu quero expandir um pouquinho e contextualizar para vocês o seguinte, sobre energia. Deixa eu só passar aqui. Bom, como é que é o mercado brasileiro de energia elétrica, tá? E como é que ele está dividido hoje, tá? O mercado brasileiro de energia elétrica hoje, ele é um mercado de mais de 82 milhões de consumidores. Então, divididos entre residenciais, industriais, comerciais, conforme essa tabela que nós temos aqui. Tá? Estão vendo a tabela? Tudo certo com a tabela? Bom, então é o seguinte, aqui nesse número de clientes que nós temos aqui, tá? É um potencial de 82 milhões de consumidores, tá? Essa fonte aqui é da empresa de pesquisa energética brasileira, tá? Que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Então, o que acontece? Nessa tabela aqui, fala um pouco sobre o mercado, o tamanho do mercado brasileiro. Então, a base do mercado brasileiro é muito residencial, só que o consumo da energia no Brasil, o maior consumidor do Brasil é a indústria. Certo? Bom, seguindo um pouquinho mais, tá? Como é que se dá a geração de energia no Brasil hoje, tá? A base da energia, o Brasil, ele trabalha, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre energia distribuída, tá? Mas eu vou falar um pouquinho antes sobre a matriz energética no Brasil. A matriz energética no Brasil, ela é muito relacionada à matriz hidráulica hoje. Então, ela é um sistema que ele não é distribuído, ele é muito concentrado, onde 63% da matriz energética do Brasil é
hidráulica, certo? E a gente tem ali, por exemplo, outros tipos de energia, que a gente vai falar um pouco aqui, que representam muito pouco no Brasil, que são as energias, na verdade, as energias renováveis, mas que não são energias renováveis que se relacionam com energia hidráulica. Eu vou comentar um pouquinho mais ali na frente. O que eu quero dizer para vocês aqui? Que a matriz energética do Brasil é uma matriz muito concentrada, aonde a gente tem muito concentrada na parte hidráulica, tá? E aí eu quero trazer para vocês aqui alguns dados sobre o mundo. Então, só que aqui eu estou usando o mundo com energias renováveis. Hoje, na Europa, 38, hoje não, né? Na verdade, essas informações que eu tenho aqui de 2015, mas 38,4% da matriz europeia, certo? São de energias renováveis, não hidráulicas, que é essa fonte aqui. E no Brasil, e na América Central, e na América do Sul, aqui 6,3% da energia é renovável não hidráulica. Por que não hidráulica? Tá? Porque a energia hidráulica, que são das usinas hidrelétricas, ela também é considerada uma energia renovável. Então é o seguinte, a nossa matriz, quando a gente trata o aspecto de energia renovável, ela é muito boa comparada com o mundo, porque a gente usa bastante energia hidráulica. Mas, comparado ao mundo, nós temos, comparado a alguns outros países, tá? A gente tem uma base muito fraca de energia solar, energia fotovoltaica, certo? Analisando aqui, ó, esse aqui é o mapa de potencial de energia fotovoltaica no mundo, certo? Se vocês observarem aqui, a gente tem uma capacidade o Brasil ele tem uma excelente capacidade de geração de energia fotovoltaica. E conforme eu mostrei no slide anterior, a gente aproveita muito pouco essa matriz. Nós temos um potencial gigantesco aqui de aproveitar a energia fotovoltaica. A Europa tem um potencial muito menor do que o nosso e aproveita muito mais esse tipo de energia fotovoltaica e renovável. Não sei se eu estou me fazendo claro. Mas o que acontece? A gente tem hoje a gente teria um potencial muito grande para aproveitar, usando sistemas mais distribuídos e não concentrados, conforme a gente tem de energia hidráulica, certo? Com tanto energia solar quanto energia eólica, tá? Dá para ter sistemas mais descentralizados, onde a gente teria investimentos menores para conseguir levar a energia para os lugares onde precisa, tá? E a gente olha aqui, este mapa aqui, na verdade, até uma das conversas que a gente teve aqui, esse aqui é mais ou menos mais um 7-1, tá? Que a gente tem, que a gente toma da Alemanha. A comparação da energia na Alemanha com a comparação da energia no Brasil. Hoje, 95% da energia na Alemanha é renovável. No Brasil, 71%. Só que nós temos uma pegadinha aqui. A nossa energia ela é renovável, mas ela é muito focada na energia hidráulica, certo? Onde tem um grande custo de construção, onde a gente fica preso em grandes concessionárias. Então, o que acontece? Nós temos um parque de energia eólica crescente, mas um parque de energia solar muito pequeno, certo? Então, o que eu quero provocar para vocês aqui? Enquanto na Alemanha, 45% da energia da Alemanha é produzida através de energia solar, nós temos no Brasil 0,8% produzido de energia solar. Então, nós temos um potencial absurdo hoje de crescimento nessa linha. E isso, obviamente, gera também para as empresas e para os empresários aí uma redução de custo bem significativa, certo? Então, esse é mais ou menos o contexto que eu quero trazer, certo? Sobre energia solar, para a gente avaliar sobre as fontes de energia que nós temos, sobre os tipos de... aonde que nós podemos evoluir, aonde que nós podemos trazer. A Juliana deu um sorriso porque ela achou que eu ia esquecer de tirar do slide, né, Juliana? A Juliana achou que eu ia esquecer de tirar o compartilhar tela. Não esqueci.
Não, tá acostumado já, compartilhamento, e o pessoal, a gente está nesse momento aí com 54 pessoas nos assistindo. Vou aproveitar que eu entrei aqui para dar boa noite para todo mundo, que o pessoal está aqui, boa noite, boa noite. A gente tem unidade do Acre, a gente tem unidade aqui a 664 do GCE. Bem-vindo, GCE, boa noite. Auri Montenegro, Michael Santos, Fernanda Maia, acho que é isso. Tiago Costa está conosco de novo, né? Muito legal. Ó, deixa eu falar para vocês, todo mundo que está aqui. Pessoal do Rio, Maricel Moraes, o Tiago Barbosa está aqui conosco, tudo bom, Tiago? Fernanda Said, tudo bem, Fernanda? Fernanda, eu conversei esses dias com ela. Michael Santos, Augusto Miguel, pessoal de Vitória, no Espírito Santo, unidade 720 de Bauru, né, da Fernanda aqui. Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Para atualizar quem está chegando agora, a gente está falando aí sobre energia solar, né? E o Fabiano contextualizou aí, inclusive o pessoal está perguntando do 7-1, tá, Fabiano? Então, te explica aí com relação ao 7-1, que acho que a provocação aqui não foi legal aí. Não, brincadeira, foi sim. Pessoal, então, aqui, deixa eu ver, tem algumas perguntas já chegando, mas eu vou fazer o seguinte, acho que muitas das coisas que o pessoal está trazendo, o Paulinho vai responder. Paulinho, conta pra gente aí o que a gente tem de novidade com relação à energia fotovoltaica e como é que o Brasil está inserido nesse contexto. Tá bom. Obrigado, Ju. Acho que foi uma excelente introdução que o Fabiano fez, né? E eu vou começar por um outro lado, tá? Que é o seguinte, se eu perguntar para a nossa audiência se alguém gosta de pagar conta de luz, eu duvido que alguém vai dizer que gosta. Eu, particularmente, detesto pagar conta de energia. Tá? Mesmo assim, a conta de luz é um gasto que faz sangrar o orçamento de qualquer pessoa ou empresa de forma contínua. E muitas vezes sem que isso receba a devida atenção. Muita gente se incomoda, mas nem tanta gente assim sabe realmente o quão significativo é o valor que se gasta ao longo do tempo com energia. Só que o número de pessoas que se incomoda com esse alto custo e está fazendo alguma coisa a respeito está aumentando cada vez mais no Brasil. Tá? O fato assim de fundamental importância quando a gente vai abordar a questão energética em qualquer circunstância é o seguinte: a dependência da energia elétrica vai nos acompanhar cada vez mais ao longo da nossa vida, seja a vida de um indivíduo ou seja a vida de uma empresa. Eu sou economista, eu tenho especialização em energias renováveis pela Universidade Técnica de Delft, na Holanda, que é uma das mais respeitadas do mundo nessa área. E um outro fato que ficou bastante claro assim, ao longo da minha formação é que o acesso ao fornecimento de energia e a qualidade do fornecimento de energia são determinantes em estabelecer o padrão de vida de uma sociedade atualmente. Tá? Todos os países desenvolvidos, sem nenhuma exceção, têm excelente disponibilidade e, mais importante do que isso, é estabilidade na infraestrutura energética. Então, disponibilidade e estabilidade na infraestrutura de energia. Então, hoje a gente vai falar sobre esses assuntos aí que o Fabiano já introduziu, e só para fazer uma observação, não é o ponto do nosso webinar hoje, não é entrar em pormenores técnicos a respeito das instalações, de estruturas de geração. Então, se por acaso houver algum questionamento nesse sentido, a gente já deixa combinado que a gente vai tratar caso a caso, fora do ambiente do webinar. Tá ok? Então, assim, falando um pouquinho sobre a geração distribuída, né? Hoje, como é que funciona o mercado de fornecimento de energia? A grande parte da energia que é gerada no Brasil, ela é gerada em usinas como Itaipu, por exemplo, grandes usinas geradoras de energia, que geram grandes quantidades de energia. Essa energia que é gerada nesses locais, nessas usinas centralizadas, ela é trazida até próximo do ponto de consumo pelas linhas de transmissão, né, que chegam até as subestações de energia, e das subestações, através das redes de distribuição, que são os famosos postes de rua, a energia chega até os pontos de consumo. Então, a geração distribuída nada mais é do que a transferência da atividade de geração de energia das grandes centrais produtoras
para os consumidores. Qual é a história disso no Brasil? Em abril de 2012, entrou em vigor a Resolução Normativa número 482, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que permite ao consumidor gerar a própria energia a partir de fontes renováveis, tá? Criando assim uma oportunidade para inovação tecnológica, para economia financeira, para a melhoria da consciência ambiental e a autossustentabilidade. E criou também o sistema de compensação de energia elétrica, que tem a ver com os créditos de energia gerados quando o cliente gera a própria energia, que eu vou falar um pouquinho mais na sequência. Então, uma unidade consumidora que decide começar a produzir a própria energia, ela pode ser enquadrada em dois tipos de geração. A primeira é a microgeração, que são estruturas de geração que têm tamanho de até 75 kW-pico. Quilowatt-pico é a unidade que mede a geração em quilowatt daquela estrutura num determinado momento, então no pico. Tá? Para a gente ter uma referência aproximada, uma estrutura de geração de 75 kVp, ela atende alguém que gasta aproximadamente R$8.000 em energia elétrica por mês. Isso é um valor aproximado, vai depender do tipo de conexão da unidade consumidora, vai depender do local do Brasil onde o consumidor está localizado, enfim, depende de alguns fatores, mas só para a gente ter uma referência, 75 kVp é mais ou menos R$8.000 de conta de luz. Todo mundo que vem até 8.000, então, de conta, é microgeração. Acima de 75 kVp até 5 megawatts é mini geração. E acima de 5 megawatts, aí a gente já entra na parte de usina. Em janeiro de 2016, entrou em vigor a atualização da Resolução Normativa 482, que é a RN 687, e que incrementou sensivelmente a atratividade pela geração distribuída. Isso se deve a algumas razões, algumas melhorias na regulamentação. A primeira delas, a primeira melhoria, é que aumentou o tempo que o consumidor pode aproveitar os créditos de energia que são gerados de 36 para 60 meses. O crédito de energia é gerado quando a unidade consumidora gera mais energia do que consome. E eu também vou entrar um pouquinho mais em detalhe nisso na sequência, mas houve esse aumento de tempo. Tá? A segunda melhoria relevante foi que a ANEEL determinou as regras para a geração remota. Geração remota é quando um determinado titular de uma unidade consumidora, ele tem outras unidades consumidoras, então 2 ou mais unidades consumidoras no seu nome, dentro da mesma área de concessão de uma distribuidora. Tá? Então ele pode gerar energia em uma dessas unidades e compartilhar aquela energia gerada entre todas as unidades que estão no seu nome. Isso é a geração remota. Outra melhoria relevante foi a regulamentação da geração compartilhada, que é quando diversos interessados, diversos titulares diferentes, eles podem compartilhar a energia produzida por uma única estrutura de geração de energia. E, por fim, outra melhoria relevante foi a simplificação da burocracia e a redução dos prazos de análise das distribuidoras. Porque a regra do sistema de compensação de energia elétrica prevê que as unidades, em sua grande maioria, vão ser unidades conectadas à rede das distribuidoras, que são o que se chamam de unidades de consumidores on-grid. Então, precisa ser feito um trabalho em conjunto com a concessionária para que a estrutura de geração ela seja homologada e seja legalizada e possa começar a gerar esses créditos de energia. Então, é necessário que seja feito um projeto elétrico, esse projeto tem que ser levado até a concessionária aprova, e então é possível fazer a instalação, e essa instalação começa a gerar os créditos. E essa é a regra vigente hoje. Até aqui, tudo ok? Tudo ok, muito bem. É tanta informação e tanta coisa que está ao nosso alcance, a gente não tem conhecimento, né? O pessoal está aqui super interagindo, já vindo um monte de pergunta. Fabiano, conta pra gente um pouquinho
chegada como é que o Grupo Estúdio se deu por conta, né, até como vice-presidente do grupo, quando é que o grupo se deu por conta que essa era uma necessidade também do meio corporativo e que a gente precisava ajudar todo o empresariado aí a olhar, né, a começar a olhar para essa solução? A gente já trabalha, né, Juliana, há algum tempo com algumas coisas que estão vinculadas à energia elétrica, né, inclusive sobre créditos tributários. Então, existem algumas ferramentas hoje que a gente já adota para ajudar o empresário a gastar menos, entendeu? Por exemplo, na própria energia elétrica, existem alguns créditos tributários que a gente aproveita. E existe também na parte jurídica algumas ações também que é comum a gente ingressar para discutir alguma coisa referente à parte de energia. Só que tendo uma solução um pouco mais completa, a gente começou a se dar conta que se tornou competitiva a solução de energia eólica, tá? De energia fotovoltaica. E, além disso, também, a fotovoltaica é uma das alternativas para que a empresa pague. É que, como a nossa pauta aqui hoje é falar sobre energia distribuída, então a gente vai acabar falando um pouco mais sobre fotovoltaica. Mas existem outras alternativas também de reduzir o custo de energia, através de banco de capacitores, de correção de fator de potência de energia reativa. Então, existem várias alternativas nessa linha, tá? Mas, respondendo à tua pergunta, baseado nessa, a gente tem muito, conforme eu falei antes, a gente tem muito viés da redução de custo para as empresas. Se a gente conseguir atrair as empresas, gerar para as empresas, atrair essas reduções, aí a gente acha que vai fazer com que o empresário seja mais competitivo. E a gente tem acompanhado aí, muito através das informações que o Paulo acaba trazendo para a gente, o quanto vantajoso se tornou isso nos últimos anos. Daqui a pouco, essa solução, há 4, 5 anos, ela não ia gerar tanta vantagem. Só que agora a gente está fazendo diversos levantamentos e o tempo de retorno sobre o investimento para o empresário nesse tipo de solução, em vários casos, está virando 48 meses, 36 meses, 40 meses. É que depende muito do contexto, entendeu? Se a gente está falando de baixa tensão, se a gente está falando de alta, depende da concessionária, se é daqui a pouco se é rural, também tem algumas diferenças. Mas a gente enxerga que gera uma grande vantagem para o empresário isso aí hoje, essa redução. Além disso, né, que eu acho que vai ficar mais para o finalzinho, que a gente vai comentar, a gente tem o expertise tributário, onde a gente consegue, daqui a pouco, ajudar mais ainda o empresário a fazer essas aquisições, se beneficiando de alguns benefícios tributários. Basicamente, essa que é por isso da nossa necessidade de entrar, como a gente está sempre focado em gerar o resultado para o empresário, então a gente achou que tinha tudo a ver a gente gerar esse tipo de benefício também. Não sei se respondi a tua pergunta, mas essa aqui. Respondeu sim, legal. Pessoal, vamos até... A gente está aí com 67 pessoas agora nos assistindo, a gente está tendo picos aí de 70, cada vez mais a nossa audiência presente, interagindo e crescente. A gente começou toda a série dos webinars aí neste mês de fevereiro e a gente vê uma crescente aí de interessados, o pessoal interagindo direto e as unidades voltando, isso que é legal, né? Os nossos clientes também muito presentes. Então, deixa eu aproveitar aqui e situar o pessoal. A gente está falando hoje sobre energia solar, né, e deixa eu dar uma boa noite aqui, a gente está com a Priscila Hubert, a gente está com o Charles, que sempre traz um monte de pergunta legal aqui, pessoal lá do Rio, Lucas Brem, boa noite, Lucas, Priscila Hubert, Cristiano está sempre aqui conosco, lá de Brasília, o Alif, nosso colega, a Silvana, que é Master, a 686, aqui do Rio Grande do Sul, né, agora acabou de chegar aí o Sandro Quintanilha, tudo bom, Sandro? Seja bem-vindo, espero que continue conosco. A gente está aqui com o Marcelo Moura, que está gostando da nossa iniciativa aí, da conversa, seja bem-vindo, né? Antônio Pedro Ribas, tudo bem? Leonardo Gomes, da unidade 590 também do Rio. Então, assim, a gente já viu que ganhou o Brasil, né? E está sendo muito legal essa iniciativa. Então,
te faço a pergunta aí, para quem está nos assistindo, já deu tempo de ir lá curtir o canal do Grupo Estúdio? Além de estar acompanhando a série do webinar, vocês já viram que lá tem um monte de depoimento de empresário, a gente tem todos os vídeos institucionais, então ainda está curioso sobre o Grupo Estúdio, sobre os nossos serviços corporativos, dá uma passadinha lá depois do webinar e conhece um pouquinho mais da nossa história. São 20 anos de mercado aí que vale a pena conhecer, tá bem? Mas agora a gente já falou um pouquinho com o pessoal, né? Já deu um oi aqui. Fica o convite para continuar interagindo, mandando pergunta daqui a pouco. E vai ter pergunta hoje, a gente vai até meia-noite, tá? Mas, Paulinho, eu acho que tem mais questões nessa pauta, né? Então, traz para a gente o que mais de conteúdo, o que mais a gente precisa conhecer sobre energia solar. Tá, eu queria aproveitar então e falar um pouquinho sobre a questão do crédito de energia e o funcionamento do sistema de compensação de energia elétrica, tá? Como é que funciona quando se instala uma estrutura de geração fotovoltaica, por exemplo, no telhado de uma empresa? Os painéis, eles captam a luz solar, eles geram a energia elétrica em corrente contínua, e essa corrente contínua é transformada em corrente alternada para ela poder ser usada nos equipamentos elétricos que estão dentro daquela unidade consumidora e para que o excedente seja jogado para a rede da distribuidora. Tá? Então, nos momentos em que essa energia que a unidade consumidora está gerando for superior à energia consumida, o excedente é jogado na rede. Ela entra dentro da unidade consumidora, a energia ela procura os equipamentos para ser consumida, por assim dizer, e se ela não encontra, ou a quantidade de energia que não encontra, ela é jogada na rede, então gerando os créditos de energia. Essa energia excedente, ela, pelas regras atuais, ela não pode ser convertida em dinheiro, ok? Mas ela pode ser usada para abater integralmente, no limite dos créditos que tiverem acumulados, tá? O consumo futuro, então, em até 60 meses depois da geração do crédito. Aqui eu acho importante a gente fazer uma distinção a respeito de uma figura teórica da ANEEL que está aparecendo cada vez mais em função das discussões a respeito da geração distribuída que estão acontecendo no Brasil nesse momento, que está procurando se criar a imagem de que a distribuidora funciona como uma bateria. Então, que a CE no Rio Grande do Sul, a CPFL, a CEMIG, elas funcionam como grandes baterias para essa energia excedente que é gerada pelas unidades que estão, consumidoras, que estão gerando também a sua própria energia. E não é assim que funciona. Tá? A imagem não tem, a energia que a minha unidade consumidora gera, ela não entra na rede de distribuição e é levada aquela energia até um armazém da distribuidora, onde existe uma grande bateria que eu vou consumir essa energia depois. Isso não existe, tá? Não é assim que funciona. A distribuidora, ela não opera como uma bateria. A energia que é gerada na minha unidade consumidora se assemelha muito mais a um riacho que está conectado com um rio por onde flui uma quantidade muito maior de água, né? Assim funciona com a energia. Ela é gerada pela minha unidade consumidora, ela entra na rede da distribuidora e se o meu vizinho está consumindo energia, essa energia que é gerada pela minha unidade consumidora é imediatamente consumida pelo meu vizinho. Tá? O que acontece simplesmente é um sistema de compensação de crédito. Essa história de que é bateria, está se usando isso como argumento para se questionar a geração distribuída, isso não existe, não é assim que funciona. O impacto para a distribuidora é que essa energia que ela estaria comprando de uma grande usina geradora, ela deixa de ser comprada porque eu estou gerando energia e essa energia está sendo usada no meu vizinho. Então, a distribuidora não precisa comprar a energia que ela usaria para abastecer o meu vizinho. Então, essa é a distinção que eu acho importante que a gente faça. Eu, particularmente, eu sou absolutamente fascinado pela questão energética, tá? Sobretudo pelo uso da fonte solar. Ainda mais num país como o Brasil, onde a gente precisa admitir que não existe virtualmente nenhuma perspectiva de que as tarifas energéticas vão baixar ou a qualidade de serviço das concessionárias vai melhorar. Então, me incomoda saber que a gente paga uma das tarifas mais altas do mundo para a rede cair quando chove um pouco. Como aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, ontem à noite, que depois de uma chuva, mais de 300 mil pessoas ficaram sem fornecimento de energia. Eu acho que até agora, 24 horas depois, ainda tem gente sem acesso à energia elétrica. Me incomoda muito saber que, de acordo com a ANEEL, a inflação energética dos últimos 5 anos no Brasil foi 12% ao ano em média, enquanto o IPCA, que é o índice de inflação oficial do país, ficou em média em 6%. Então a inflação energética é o dobro da inflação oficial, em média.
Tá? Me incomoda também saber que, embora o consumo no Brasil tenha crescido 20% ao longo dos últimos 10 anos, a receita das concessionárias que prestam esse péssimo serviço aumentou mais de 90%. Tá? E, enquanto isso, de acordo com a Breakthrough Energy, que é uma iniciativa que envolve personalidades do mundo empresarial, como, por exemplo, Bill Gates, da Microsoft, Jeff Bezos, da Amazon, o Richard Branson, da Virgin, o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, o Michael Bloomberg, o Hasso Plattner, que é um dos fundadores do sistema alemão SAP, e o investidor George Soros, entre outras personalidades. A Breakthrough Energy levantou um dado que é muito interessante. Se fosse possível captar e armazenar apenas 2 horas da energia que o Sol despeja no planeta Terra, a gente teria energia suficiente para atender todo o consumo do mundo por um ano inteiro. Só 2 horas de Sol equivalem ao consumo de um ano inteiro. Para melhorar ainda mais a noção do potencial energético do Sol em relação ao nosso consumo, eu queria que vocês soubessem que apenas 20 dias de energia solar incidindo sobre o planeta Terra correspondem a todas as reservas de combustíveis fósseis já exploradas e inexploradas no nosso planeta. Esse é o tamanho do potencial solar. Tá? E outro dado que eu gostaria de compartilhar de acordo com o World Energy Outlook, que é um estudo da Agência Internacional de Energia, os combustíveis fósseis vão se extinguir, todos, em menos de um século a contar de agora. Tá? Pelas estimativas da Agência Internacional de Energia, nós temos mais, aproximadamente, a contar de agora, 53 anos de petróleo, 54 anos de gás natural e 110 anos de carvão. Ou seja, desde que a gente começou a explorar, desde que a humanidade começou a explorar os recursos fósseis, há cerca de 200 anos atrás, em 200 anos, 300 anos, a gente vai extinguir todos os recursos fósseis a que a gente tem acesso, tá? Vai estar extinto. Então, sabendo dessas informações, fica bastante claro que no longo prazo existe uma tendência muito clara, que é a autossustentabilidade energética dos consumidores com o uso de fontes alternativas de energia, como é o caso da solar. Até aqui, tudo ok? O meu microfone, falar com o microfone fechado não dá. Paulinho, tá tudo ok, tem um monte de pergunta para ti aqui, mas tá tudo ok. Segue aí que o pessoal tá gostando e tá... Eu já te disse, nós vamos até meia-noite, ainda bem que tu tá confuso aí, mas nós vamos até meia-noite. Tá, deixa eu vou seguir mais um pouquinho então. Fabiano, tem alguma coisa que tu quer acrescentar aí? A gente está falando, né? Eu acho que tu estava bem rápido aqui, só para complementar o que está falando. A gente está falando da energia renovável, né? O mundo está nessa linha da energia renovável, né? A gente ter a energia através de queima de qualquer coisa é um negócio que não tem mais sentido. Hoje já é viável a gente conseguir aplicar a energia renovável. A Alemanha, volta ao caso da Alemanha, podemos expandir um pouco mais o Japão, alguns outros países que eles têm 50% da energia através de energia fotovoltaica. A Alemanha, que foi o que a gente estava conversando hoje, ela está gerando mais energia do que precisa e baixando cada vez mais o preço da energia. Então, cada um gerando mais a sua própria energia e vendendo para o vizinho. Então, eu acho que é essa linha que a gente não tem como fugir. Essa que é a visão. Acho que o Brasil não tem como fugir. Não só o Brasil, como o resto do mundo não tem mais como fugir. Só queria complementar isso aí. Eu vou seguir mais um pouquinho, então, justificando por que a geração distribuída está chamando tanta atenção nesse momento, tá? Um deles, que é muito importante, é a convergência evidente hoje entre a questão econômica com a sustentabilidade. Faz muito mais sentido ser ambientalmente correto quando existe um retorno razoável do investimento do que aderir a uma fonte alternativa por idealismo, pelo menos para a maior parte dos consumidores, né? E por isso a gente está percebendo esse aumento de visibilidade da energia solar. Adotar essa fonte de energia de alternativa, essa fonte alternativa de energia está finalmente fazendo sentido, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista socioambiental. E é evidente
que isso está incomodando muito os geradores e as distribuidoras tradicionais, que não estão acostumados com concorrência e querem continuar com um modelo fechado. Não importa que eles não consigam atender satisfatoriamente o mercado, e não vão conseguir atender satisfatoriamente o mercado. Tá? Mesmo que a participação da geração distribuída seja ainda desprezível por qualquer ângulo que se meça, tá? Ela está começando a ficar visada por causa disso. Então, reforçando uma informação que o Fabiano compartilhou no começo, a situação hoje no Brasil é a seguinte: a geração distribuída gera em torno de 660 megawatts. Tá? A capacidade de geração total no Brasil é da ordem de 160 gigawatts, então 160 mil megawatts. Ou seja, a geração distribuída representa hoje aproximadamente 0,4% da geração de energia total do país. 0,4%. É muito pouco, é muito desprezível. Enquanto isso, na Alemanha, 40% da energia gerada está na mão dos consumidores. Tá? Na Austrália, tem 9 milhões de unidades consumidoras, das quais mais de 1.200.000 geram a própria energia. Então, esses exemplos mundiais, quando a gente olha para todo mundo, aqui nos Estados Unidos mesmo, na Califórnia, recentemente passou uma lei que, se eu não me engano, a partir de 2022, todas as construções vão precisar ter a geração sustentável de energia. Então, o único caminho para a sustentabilidade energética no longo prazo é o uso de fontes alternativas de energia. E a energia solar, dentre as opções de autogeração, ou entre as fontes contempladas na geração distribuída, porque de acordo com a legislação não é apenas a solar que é contemplada, né? Tem também a eólica, a biomassa, tem outras fontes renováveis, mas a solar é a mais viável economicamente. Por que ela é a mais viável economicamente? Um dos motivos é porque ela pode ser captada em qualquer lugar que tenha sol. Tá? Segundo, ela pode ser integrada a construções já existentes, não requer que uma obra em separado, uma preparação, na maioria dos casos, seja feita. Ela pode ser integrada a construções existentes. Os preços, hoje, correspondem a uma pequena fração do benefício econômico acumulado ao longo da vida útil das instalações, que a gente usa como padrão de mercado 25 anos. Por que 25 anos? 25 anos porque é o prazo que os fornecedores dos módulos solares dão para garantir uma eficiência de produção de pelo menos 80%. Então não quer dizer que os módulos vão chegar ao fim de 25 anos e vão parar de produzir. Não é isso. Eles vão continuar produzindo durante 30, 40 anos. Tem módulos que foram instalados na década de 70, na década de 80, que continuam gerando com aquela tecnologia que foi usada na época. Então, é uma longa vida útil que esses equipamentos têm. As estruturas de geração, elas também não causam virtualmente nenhum impacto ambiental, no caso da solar, justamente porque elas podem ser integradas às construções existentes. E a energia solar é grátis, é limpa e é inesgotável. E o Brasil possui condições praticamente perfeitas para o uso da energia solar. Falando um pouquinho rapidinho sobre a tecnologia em si, tá? A tecnologia fotovoltaica, ela existe desde 1860, mas ela só foi despertar interesse mais de 100 anos depois, na década de 1970, por conta das crises de petróleo da época. Os módulos solares, que também são conhecidos como painéis ou placas solares, eles são feitos de silício. Para quem não sabe, o silício é o segundo elemento químico mais abundante na natureza. Fica atrás só do oxigênio. Tá? Então, os módulos são feitos de silício. O raio solar é um pacote de fótons, luz pura, que quando atingem o módulo de silício, eles excitam elétrons e geram a eletricidade. Tá? Quanto maior a intensidade da luz, maior a produção de energia. Então, geração fotovoltaica não tem nada a ver com calor, tem a ver com luz. Um dia nublado a 40 graus vai produzir menos energia do que um dia que esteja ensolarado e a 0 graus. Tá? É simples assim. E um ponto bastante importante que diz respeito à evolução dessa tecnologia e seus reflexos nos preços que são praticados no mercado.
Atualmente, quem diz que eu vou esperar os preços baixar para aderir, só está perdendo tempo, ok? Os preços realmente, nos últimos anos, eles vieram caindo, mas eles já estão se estabilizando no mundo todo, tá? Especialmente no Brasil, e como boa parte dos equipamentos são importados, sofrem o efeito das oscilações no câmbio. Então, assim, se o investimento para um determinado consumidor faz sentido, não espera, porque a espera só significa postergar a economia. Eu queria fazer uma pequena observação aqui. Nós estamos falando de um mercado de 82, 83 milhões de consumidores, tá? De estabelecimentos consumidores que a gente pode ter. E o Brasil hoje tem 55 mil instalações. Isso representa zero. Em Porto Alegre tem 135 instalações hoje. Isso é zero. A gente está falando de um número muito pequeno, comparado com o que a gente estava falando antes de mercado. A gente tem 40% a 50%, né, Paulo, das casas, das residências, dos consumidores da Alemanha com esse tipo de instalação. Então é o seguinte, não tem sentido hoje não fazer esse tipo de investimento. Mais tempo ou menos tempo, na verdade, já é vantajoso hoje. E não chega num determinado limite a queda de preço. Vai continuar caindo um pouco, mas não vai ser mais o volume o volume que teve nos últimos 4, 5 anos, já estabilizou um pouco mais os preços. Então, eu quero dizer o seguinte, o Brasil tem um potencial gigante a ser explorado. Essa que é um dos recados que a gente tem que a gente quer passar e quer deixar para todos aí, para pensar o tamanho do mercado brasileiro. E outra coisa, isso aqui não é só um mercado que é para indústria, comércio, não é só para pessoa jurídica, ele também é um mercado para pessoa física. Então, por isso que eu falo que a gente tem 83 milhões de possíveis clientes hoje para atender. Não, menos 55 mil, tá? Então, a gente tem que tirar os 55 mil hoje que já fizeram a instalação. Que daí a gente pode oferecer algum tipo de serviço depois. Tá pode certo. continuar, Ju. Seguinte, Fabiano, a gente falou lá no início da transmissão, né? Mas como a gente está aumentando muito aqui o número de pessoas nos assistindo, a gente comentou um pouquinho de economia financeira, né? Mas eu acho interessante sempre pontuar para as pessoas assim: existem outros benefícios que batem na energia solar, na fotovoltaica mesmo, seja com relação a organizacionais e também econômicos, mas a gente pode listar outros benefícios? Assim, ó, na verdade, existe uma série de benefícios, tá? Eu vou trazer uma linha de benefício que a gente pode trabalhar. A gente não consegue fugir nunca do viés tributário, tá? Então é o seguinte, existem benefícios tributários hoje que a gente pode buscar. Existem prefeituras hoje que estão dando desconto no IPTU em função de uma instalação fotovoltaica. Existe hoje alguns incentivos existem outros tipos de incentivos, inclusive do governo federal, para aquisição, ou para importação de placas, ou produtos que não tem no Brasil, alguns tipos de isenções de PIS/COFINS, existem de ICMS, existe uma série de benefícios. Inclusive, para quem assistiu ontem, uma das pautas, em alguns dos benefícios, pode ser a própria lei do bem, certo? Que pode ajudar. Então é o seguinte, além de ser um negócio muito bom, a gente ainda pode ajudar com deságio na aquisição, certo? Usando os benefícios tributários dessa aquisição. Outra coisa que daí o Paulinho pode falar mais, um pouquinho, ele pode falar um pouquinho mais, existe um outro benefício que às vezes a gente não mede, mas que é uma preocupação que se tem hoje, que é o CO2, né, Paulinho? Quer falar um pouquinho? Isso, pode ser. O que a gente tem aí de benefícios adicionais ao se aderir à geração distribuída, né? Entre eles, por exemplo, o fim da exposição aos aumentos das tarifas de energia. Como eu falei antes, é uma inflação energética de 12% ao ano. Tá? Quem tem energia solar, por exemplo, não fica mais exposto aos aumentos das tarifas de energia. Tá? Dependendo do caso, a gente consegue abater até 95% do gasto com energia. É muita coisa. Tá? Não fica mais exposto ao aumento da tarifa de energia.
Outro benefício, previsibilidade no controle de gasto com energia, tá? A gente nunca sabe, ou pelo menos a gente fica sabendo em cima da hora, enquanto consumidores, quando vai entrar um novo período de bandeira tarifária, por exemplo. A bandeira tarifária incide sobre a energia que é consumida. Se você está gerando a própria economia, acabou a bandeira tarifária, não tem mais bandeira tarifária. Esse é outro benefício, né? Aí tem a questão do baixo custo de manutenção, também o próprio valor patrimonial do imóvel, aonde está instalada essa estrutura, que aumenta. Um estudo feito aqui nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora a fonte, mas eles verificaram que aumenta o valor de uma residência que tem a energia fotovoltaica instalada, aumenta $15 mil em relação a uma residência similar. Falando de residência, tá? Mas para negócio se extrapola da mesma forma. Então, também tem a questão da modularidade. A energia solar, se você aumenta o consumo de energia, o consumidor aumenta o consumo de energia e precisa gerar mais, adiciona mais módulos e vai ter a sua demanda atendida. A melhoria da imagem institucional também é outro benefício que pode ser oferido. Então, enfim, são diversos benefícios aí que podem ser enfileirados e aproveitados pelos consumidores. Tá? E, assim, falando um pouquinho sobre a nossa expectativa e relacionada mais à Energy, né? Então, hoje, a gente espera atuar aí como catalisadores desse mercado que todo mundo percebe, né, que está em franco crescimento, mas que ele é bastante pulverizado aí e está atraindo bastante atenção. Então, com a nossa experiência de atuação em rede, o que a gente quer é diminuir ainda mais a barreira de acesso aos clientes, a quem está interessado em aderir à geração distribuída, oferecendo a melhor alternativa de adesão e um diagnóstico adequado à sua necessidade. E se a gente identificar a oportunidade, combinar a oferta de energia renovável da nossa divisão da Energy com outros serviços do grupo, que vão tornar as condições de adesão ainda mais atrativas para os nossos clientes. Tá? E só é importante, eu acho, fazer uma observação aqui, que a gente está dando bastante ênfase na energia renovável, na geração distribuída, mas o mix de serviço da Energy não se restringe a essa alternativa, tá? A gente faz uma análise bem ampla da conta de energia e da característica de consumo dos clientes, e isso pode se traduzir na geração de outros benefícios para os clientes também. Tá? Então, o nosso objetivo, assim, é ter pelo menos um serviço de energia adequado para qualquer tipo de cliente, que representa um benefício, um ganho em economia ou uma melhoria no ciclo operacional das empresas que a gente atende. Então, assim, virtualmente, qualquer empresa é um cliente potencial nosso, porque nenhuma empresa opera sem energia, certo? Embora todas sejam potenciais consumidoras, a gente identifica alguns segmentos bastante favoráveis no momento por causa das suas características de consumo. E esses segmentos são postos de combustível, farmácias, dentro do segmento da saúde, clínica de diagnóstico por imagem, laboratórios, hospitais, também escolas, pousadas e hotéis, agronegócio, operações do setor automotivo, como concessionárias de automóveis, autopeças, oficinas e etc., outras operações nesse segmento, mercados e supermercados e também pequenas indústrias. Então, não quer dizer que empresas que participam de outros segmentos não seja interessante, mas esses são segmentos que realmente está efervescendo. E a gente já estamos em operação na Energy, tá? E para quem se interessar e quiser mandar as informações para que a gente comece a fazer o estudo e elaborar os diagnósticos e as análises, a Energy precisa de 2 informações. É simples assim, são 2 informações que a gente precisa. A primeira, que é imprescindível, que é a conta de luz mais recente com o histórico de consumo. Tá? Se não tiver o histórico de consumo em quilowatt na conta, aí a gente vai precisar das últimas 12 ou, de preferência, as últimas 13 contas de energia. E a segunda, que a gente precisa saber, a segunda informação, que ela não é obrigatória, mas ela é desejável, é se o cliente tem área disponível, ou qual é o tamanho da área disponível que o cliente tem para a eventual instalação do sistema de geração de energia. Tá? E
esse é o nosso objetivo aí, a nossa expectativa a respeito da Energy, e estamos abertos para negócios. Legal, fácil e rápido, né? Conta de energia e espaço, pronto. Pessoal, e aproveitando aqui a deixa do Paulinho, tá? Nós sempre temos o canal com vocês aberto, mesmo depois do webinar, então mandem aí todas as dúvidas, sugestões, contribuições, sugestão de pauta, tudo isso. E também o checklist aí, o super checklist da Energy, contas e espaço, né? Descrição de espaço. Vocês podem encaminhar para o dúvidas@grupoestudio.com.br, tá? Vou repetir, dúvidas@grupoestudio.com.br. Esse e-mail, ele é o canal da série para a Nova Economia, mas a gente vai direcionando aqui aos consultores, aos profissionais que estão aqui conosco todos os dias, tá? Então, manda para a gente aí que em breve os nossos consultores vão entrar em contato, tá certo? Vamos seguir aqui. Paulinho, me fala uma coisa. Digamos que, né, eu sou empresária e já falou para a gente que não tem muito requisito, não tem muito parâmetro, todo mundo pode se beneficiar, né? Comenta para a gente sobre a quantidade mínima de energia a ser gerada a partir de uma instalação. Como é que são os parâmetros? Existe alguma barreira? Fala aí para a gente quais são as limitações que eu tenho, ou se elas não existem também. A rigor, assim, não existe limitação, ok? A gente tem que, no caso de uma instalação fotovoltaica, por exemplo, a gente tem que verificar a disponibilidade de área, teria que verificar a disponibilidade de área para ver se tem as condições de instalação também, mas não tem quantidade mínima, não tem conta mínima. Em a gente falando de mercado empresarial, de CNPJ, pessoa jurídica, virtualmente todos os consumidores eles podem se enquadrar. E eu só esqueci de fazer uma observação antes com relação aos benefícios também, só para complementar. Tem a questão muito importante e relevante de emissão de gás carbônico, que o Fabiano falou, né, que é um benefício muito relevante também, porque existe um mercado para isso, tá? E os clientes que produzem a sua própria energia através da fonte fotovoltaica, eles fazem jus a créditos de carbono também e a outras certificações que podem aplicar e que geram benefícios, dependendo da indústria onde estão inseridas, uma série de outros benefícios aí decorrentes dessa adesão. Legal. Bom, então, assim, como eu disse para vocês, a gente está recebendo um monte de pergunta. Vamos começar uma pergunta que está vindo lá do Rio, tá? Hoje em dia, o que é mais comum é o autoconsumo e os leilões. No entanto, os consórcios ainda não são aplicados. Por que não existe uma gestão de projeto nesse sentido? Como é que a gente vai quebrar esse paradigma? Charles, obrigado pela pergunta, tá? Então, estou passando aqui para o pessoal trazer a contribuição. A questão dos leilões de energia, eles são mais voltados para as centrais geradoras, então foge do escopo da geração compartilhada. A geração compartilhada é o consumidor de energia está gerando a energia para o seu próprio consumo, e os leilões de energia eles servem para que uma unidade geradora gere energia para outras pessoas, então foge um pouquinho do escopo da GB. E em relação aos consórcios, eles não se expandiram ainda, porque a legislação ela estabelece algumas restrições importantes, como, por exemplo, o não aproveitamento tributário a energia que é gerada, os tributos da energia que é gerada são cobrados dos consumidores. Então, acaba ficando uma opção não muito atraente, tem que ser um processo que tem que ser estudado com um pouco mais de cuidado, ele depende de algumas outras variáveis, aí ele não é tão simples de fazer quanto a autogeração ou a geração remota de energia, por isso que essa modalidade não está proliferando com mais velocidade ainda. Legal. O Fernando Maia está nos encaminhando o seguinte, ó. Estou ouvindo muito falar sobre taxação. Isso vai acontecer? Existe uma previsão? Como eu coloquei anteriormente, a geração distribuída, em função do seu crescimento acelerado, embora a sua participação total da geração seja ainda desprezível, está chamando muita atenção, né? Então, hoje existe uma discussão a respeito da geração distribuída, mas não existe absolutamente nenhum cenário que tá definido.
existe aí algumas alternativas sendo estudadas, mas não tem ainda nenhuma alternativa que tá consolidada do que vai acontecer. O mercado, hoje, ele está regulamentado, hoje essa regulação está válida, e mesmo que entre alguma outra regulamentação que venha a modificar alguma coisa ou alterar um pouco em relação a que hoje está vigente, os consumidores que aderirem antes, eles vão continuar fazendo jus aos mesmos direitos de quando fizeram a adesão. Legal. Tem uma dúvida que chegou aqui para a gente, pessoal, que é bem recorrente quando a gente fala de energia, de produção, de capacidade de geração, enfim, que é o seguinte, eu, como proprietária das placas ali e gerando a energia, eu posso comercializar isso para um terceiro, seja lá a concessionária, ou seja para o meu vizinho, ou fazer uma transferência. O que acontece com o que não for consumido? Hoje, de acordo com as regras vigentes hoje, não é possível comercializar essa energia, tá? É só a geração de créditos mesmo. Gerou os créditos, se esses créditos foram acumulados, ou seja, se o consumidor gerou mais energia do que consumiu, esses créditos eles vão ficar acumulados, a própria distribuidora faz a gestão desses créditos, mensalmente, ela, por lei, é obrigada a informar o consumidor a respeito de qual é a quantidade de créditos que tem disponível, e o próprio consumidor vai abatendo esses créditos no futuro conforme o seu consumo for sendo maior do que a geração. Mas não existe mercado de venda de energia como existe na Alemanha, por exemplo, que eu comentei antes que 40% da geração está na mão dos consumidores. Lá as regras são diferentes, eles podem fazer. No Brasil funciona o sistema de net metering, que é simplesmente a geração de crédito e o aproveitamento do crédito. Não é permitida a comercialização, por enquanto, pelo menos. Legal. O Charles está trazendo mais uma questão aqui, e ele está trazendo com relação ao Rio. Talvez até, Paulinho, seja legal esclarecer se isso é só no Rio, se é a nível Brasil, enfim. Ele está dizendo que existe um problema no Rio com relação ao CONFAS, pois na maioria dos estados há isenção de ICMS, porém no Rio as distribuidoras insistem em cobrar. Isso gera uma demanda judicial? Existem precedentes? Tu já ouviu falar sobre isso? Eu desconheço, eu sei que a respeito dos precedentes de questionamento judicial, o que eu posso afirmar é que os estados que são signatários, eles não devem cobrar ICMS de acordo com a regulamentação, que, se eu não me engano, exceto o estado de Minas Gerais, que estendeu o tamanho das centrais geradoras, das usinas em geração distribuída, geradoras até 5 megawatts para isenção de ICMS, no restante dos estados é 1 megawatt o limite, que é uma estrutura de um porte considerável. Então, sim, é uma regulamentação estadual, mas os estados são signatários, eles devem respeitar a isenção do ICMS. Legal. Tem uma outra questão que eu acho que é bem interessante, porque quando a gente faz o investimento, quando a gente tem as placas ali, a gente também tem que se preocupar com a questão técnica, né, a questão de manutenção. Então, a Priscila, obrigado, Priscila, pela pergunta, tá? A Priscila está nos trazendo o seguinte, com relação à manutenção, ela é realizada com uma frequência maior, para uma maior eficiência do equipamento, e com relação ao custo, não sai mais caro, se equivale, como é que fica isso projetado, né, para o futuro, o custo-benefício? Uma das grandes vantagens do sistema fotovoltaico no esquema da geração distribuída é justamente a questão de manutenção, que entre todas as fontes, ela é a que tem o menor custo de manutenção, que é desprezível frente ao benefício que se obtém. Via de regra, se diz que a manutenção de um sistema fotovoltaico que está instalado apropriadamente, que está funcionando apropriadamente, que foi instalado com qualidade, dentro das normas, a manutenção se resume a fazer uma limpeza profissional por ano. E dependendo de onde ele estiver instalado, da frequência de chuva, condições climáticas, nem isso precisa. Tá? Então, uma limpeza profissional por ano deve bastar para manter a eficiência do sistema em condições boas,
de funcionamento e é o suficiente para que ele seja mantido. Todas as garantias, por exemplo, são muito estendidas, aí eu até estava vendo há alguns dias atrás, de acordo com aí os registros da Anfávia, o tempo médio de garantia de um carro no Brasil é de 3 anos. E os fabricantes de módulos fotovoltaicos, por exemplo, dão garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Então, na indústria de máquinas e equipamentos, muitas máquinas são 5, 6 anos de garantia. Os módulos são 10 anos de garantia. Garantia contra defeito de fabricação. A vida útil é de mais de 25 anos. Tá? Então, realmente, o custo de manutenção ele é desprezível frente ao benefício oferecido pela estrutura. Legal. Eu vou trazer aqui um questionamento agora para o Fabiano, tá? Ele está quietinho aí, vou provocar ele. Ontem até a gente falou um pouquinho em lei do bem e inovação, enfim, Fabiano, fala para a gente, com um projeto de energia fotovoltaica, a gente consegue utilizar os benefícios da lei do bem? A gente está falando, na verdade, é um projeto, né, de melhoria que a gente está propondo para a empresa, né? Então é o seguinte, usando os critérios de lei do bem, a gente consegue aplicar hoje para esses projetos de energia fotovoltaica. Só que tem algumas coisas que a gente tem acompanhado, até eu vou aproveitar, né, Juliana, a gente tem acompanhado juntos aí, existem vários projetos de lei para gerar benefícios melhores e maiores que a própria lei do bem, para a aquisição desse tipo de sistema, para melhorar mais ainda a formatação. Antes a gente estava falando sobre a tributação, né? Eu acho que teve até uma pergunta falando um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que eu vejo é que, na verdade, está vindo uma onda um pouco diferente. Eu acho que vai se gerar mais benefícios para a gente conseguir acelerar hoje a aquisição de placas, esse tipo de instalação. Então, na verdade, a gente está, eu acho que bem nessa linha. A gente tem acompanhado alguns projetos de lei, então esses projetos de lei são melhores, inclusive, que a lei do bem. Eu acho que seria um upgrade da lei do bem para a gente aplicar para a energia solar. Mas, além disso, tem vários outros projetos circulando que podem gerar mais benefícios ainda, tá? Então, dentre outros, eu comentei antes com vocês, existem os próprios fabricantes, eles têm alguns tipos de isenção hoje. Quem vende hoje essas placas no Brasil tem uma série de isenções hoje. Então, esse foi um dos motivos, daqui a pouco, que que começaram a tornar mais competitivo no Brasil. Enquanto antes, daqui a pouco, o tempo de retorno sobre investimento podia ser de 10 anos, agora a gente está falando de tempos de retorno sobre o retorno, tempo de retorno sobre o investimento com períodos bem menores. Legal, então. Paulinho, fala pra gente o seguinte, bem objetivo. Geração em grupo, é possível que vários clientes com suas placas se unam para criar a própria usina? Isso existe? Bem rápido? Pronto. Deixa eu responder aqui. Foi o Francisco Freitas que nos mandou a pergunta. Francisco, tem como, tá? Fechado. Tem como. Tá, pode explicar um pouquinho, Paulinho, 40 caracteres. 40 caracteres. Não, assim, as condições de instalação, elas têm que ser bem avaliadas, o perfil do consumidor, ele tem que ser avaliado, tem que ser feito um diagnóstico para ver se vale a pena fazer esse agrupamento de consumidores para se gerar usando uma única estrutura ou não. Tá? É caso a caso, depende da localização, depende da concessionária. Tem concessionárias que facilitam esse tipo de estruturação, embora seja um modelo previsto em lei, mas tem concessionárias que facilitam, mas tem concessionárias que dificultam um pouco mais. Então, a gente recebe os projetos, a gente faz análise, faz diagnóstico, faz todo o possível para viabilizar, ajuda o cliente a viabilizar, mas a gente tem que ser um estudo em caso a caso. Mas, via de regra, sim, é possível. Legal. E a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que tem um cunho mais técnico, tá, Paulinho? Que é o seguinte: o que seria mais conveniente dentro do sistema, on-grid ou off-grid? É uma pergunta capciosa essa. O sistema de compensação de crédito de energia, ele existe para unidades consumidoras on-grid. Tá? Então, essa geração de crédito, depois uso crédito, isso é para unidades on-grid, que é virtualmente todas as unidades consumidoras
localizados numa região urbana, por exemplo. Tá? Todo mundo que recebe uma fatura de energia elétrica é um grid, é conectado à rede. Tá? Off-grid é quando não recebe a fatura de energia. Só que, muitas vezes, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Uma empresa que opera, que seja de segunda a sábado, domingo ela não está funcionando, ela tem a estrutura de geração instalada no seu telhado, e no domingo de sol, aquela energia está sendo capturada. Se essa unidade consumidora não está conectada à rede, onde é que ela vai armazenar essa energia? Né? Se é uma unidade que está um grid conectada à rede, essa energia está sendo capturada, está sendo jogada na rede da distribuidora, gerando créditos para ela. Se ela está desconectada, o que acontece com essa energia? Então, para uma instalação off-grid, o que se recomenda é o uso de baterias. Dá para fazer. Existem iniciativas no mundo aí, que aí seria o estado da arte da autossustentabilidade, né? A gente tem a Tesla aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que está investindo muito nesse particular, nesse sentido, mas é a alternativa para quem está off-grid. O sistema de crédito, no entanto, só funciona para quem está on-grid, né? Legal. Fabiano, o José Osório está nos perguntando o seguinte, ó, ele está trazendo aqui a contribuição, o ponto de vista dele, né? O Brasil nunca foi sério, enfim, a gente pode confiar na permissão da geração própria? Existe possibilidade, daqui a pouco, de edição de uma norma dizendo que não mais se poderá aproveitar esses créditos, de fechar a porta? Qual é o cenário que a gente vê hoje? Eu acho que a gente está num viés um pouco diferente hoje no Brasil. Eu acho que a gente está indo para uma linha mais, na verdade, em ter menos restrições, tá? Eu acho que o viés é até um pouco diferente que nós vamos chegar. Eu acho que o Brasil, ele caminha para a gente conseguir vender a energia, certo? Daqui a pouco, a passos lentos, mas o Brasil caminha mais para uma linha de poder vender energia do que o Brasil, daqui a pouco, criar mais restrições. Porque isso já acontece em outros países, certo? Que nem o Paulinho comentou agora há pouco. Eu posso vender, na Alemanha, eu posso vender energia para o meu vizinho. Então, a tendência, na verdade, é abrir mais, entendeu, Juliana? Eu acho que muda um pouco o conceito aqui. Agora tá numa onda muito forte. Tem que ter mais, eu acho que vai ser a iniciativa privada ter mais a mão desses processos, a gente tirar um pouquinho das grandes concessionárias. Eventualmente a gente vai continuar, vamos precisar ainda utilizar os sistemas de transmissão, certo? Mas daqui a pouco vai ser cada vez mais distribuído, que é toda a nossa pauta aqui, e daqui a uns dias eu acho que nós vamos ter a possibilidade também de fazer a venda dessa energia. Tem um ponto interessante, tá, que eu quero dizer para vocês. Vai crescer muito também o mercado dessa geração, de certa forma, remota, onde daqui a pouco eu tenho um terreno ou tenho uma área distante daqui, e eu vou produzir, vou ter as minhas placas num campo e vou consumir aqui. Hoje a restrição é que seja da mesma concessionária, certo? Então tem que ser a mesma concessionária. Aqui no Rio Grande do Sul, como é SE, então tem que ser da mesma região. Por exemplo, eu posso produzir no litoral e consumir em Porto Alegre, certo? Sendo que, desde que seja o mesmo CPF, entendeu? Ou que seja... Tem algumas pequenas regras para isso, mas isso também é uma alternativa hoje, tá? Então, de novo, só finalizando a resposta, está indo para uma linha de muito mais regulamentar a venda do que daqui a pouco aumentar as restrições. Até mesmo considerando que eu acho que o Brasil vai ter um volume grande de privatizações, até de companhias de energia. Eu acho que vai abrir mais o mercado, certo? Legal. Paulinho, olha aqui, o Marcelo está trazendo uma questão até com relação ao custo, né, que a gente falou agora há pouco. As pessoas têm medo ainda, as pessoas têm um certo receio. Ele está questionando se existe uma perspectiva para a produção das placas no mercado interno, se isso faria reduzir o custo e popularizar a tecnologia. Já existem empresas que produzem os módulos solares no território brasileiro, mas, via de regra, em função da escala, o produto vindo da fábrica do mundo para o pulmão do mundo ainda é a regra. Então, o que vem da China vem a custo mais favorável do que
do que a produção nacional, tá? Isso aí, infelizmente, a gente tem uma indústria, duas até de uma certa relevância no Brasil, mas que não chegam nos preços do produto importado. Mesmo com a oscilação cambial, não chegam no produto, porque a escala é determinante na produção e infelizmente não é economicamente viável, vantajoso, ou que vá se transformar numa vantagem competitiva produzir isso no Brasil. Tá, ok. A gente tem uma pergunta aqui relacionada a tributo, então eu vou pedir para o Fabiano nos ajudar aí. Sobre a questão tributária em cima da energia elétrica que pagamos hoje, tá? Que a gente volta para o convencional. A gente tem algum ponto de análise? A gente consegue recuperar crédito tributário sobre os valores pagos pela empresa, Fabiano? É o Marcelo Santos que está nos trazendo aí o questionamento. A gente está falando a gente está falando, inclusive, um ponto da revisão de tributos federais, né? A própria RTF, a gente tem um dos pontos. Isso quando a gente está falando de crédito de energia elétrica, por exemplo, nos gera crédito, desculpa, nós temos crédito de PiscoFins, né, sobre as contas de energia elétrica. Então, esse é um ponto que a gente adota hoje na RTF, a gente faz essa revisão, não sei se é essa a pergunta, mas se é sobre isso aí. E, inclusive, também existe também crédito de ICMS, mas aí tem que verificar as proporções, o que é pro... Mas eu acho que essa é uma pauta da revisão de tributos federais. Podemos fazer uma revisão aí e verificar se tem essas oportunidades nessa empresa. Legal. Tem mais um item aqui do Charles que eu aqui, leiga, né, vou jogar para o Paulinho aí. Ele está perguntando o seguinte, vocês utilizam o RET Screen? Conhece esse termo? RET Screen. RET Screen? RET Screen. Eu sou leiga no assunto, Paulinho. Não... Charles, fala um pouquinho mais para nós aí do termo. Conhece, Paulinho? Tranquilo, não? A gente não tá te ouvindo, Paulinho. Acho que deu algum... Teu microfone, isso. Tá. Deu. Não, eu vou pesquisar a respeito, mas... Esse Charles fica pro próximo, então, tá? Nos vemos aqui no próximo... RET de chapéu ou RET de vermelho? Não, RET, R-E-T. R-E-T. Isso, Screen. Mas a gente vai ficar com a questão aqui anotada para o próximo webinar, então, da Energy, a gente trazer aí o termo, tá? É um software, não é? Será que é um software? A gente está com a contribuição da Fernanda, que ela está questionando o seguinte, shopping center é um perfil interessante para a gente? Assim, é muito boa a pergunta, tá? Até porque a gente está conversando bastante a respeito de energias renováveis, mas eu queria reiterar que a Studio Energy ela não trabalha só com energias renováveis. Tá? A gente identifica oportunidades de adesão, a geração distribuída e energia renovável, quando isso fizer sentido para o cliente, mas a gente tem outros produtos no portfólio, como enquadramento tarifário, enquadramento de demanda, uma análise compreensiva do tipo de conexão e da conta do cliente, a gente faz todo esse trabalho também. Tá? Se eventualmente para o cliente não for vantajoso aderir à energia renovável, ele pode se beneficiar de uma série de outros serviços que a gente pode ajudar ele a chegar em outros benefícios que não sejam apenas a energia renovável, combinados com a energia renovável ou não, ou tratados de forma independente. E esse é um caso do shopping center. Quando a gente vai fazer uma análise de conta para saber exatamente quais são os benefícios que o cliente tem, a gente precisa fazer uma análise individual. Tá? Então, eu já vi casos de shopping center que, sim, vale a pena aderir à energia renovável, dependendo do tipo de conexão, dependendo da imagem institucional que o shopping center quer projetar, dependendo de algum tipo de certificação que a construção está buscando. Não é só economia, tem outros benefícios também que podem fazer com que um determinado consumidor decida optar pela energia fotovoltaica, um consumidor com as características de um shopping center, por exemplo. E tem shopping centers que estão, por exemplo, não estão no mercado cativo, que estão no mercado livre de energia, e consumidores do mercado livre de energia, eles não podem, por regra, aderir à geração distribuída. Mas naqueles consumidores, a gente pode encontrar outras oportunidades.
Então, eu conheço um shopping na Grande Porto Alegre que aderiu à energia renovável, e eu sei do caso de um outro shopping que não aderiu à energia renovável, não tem perfil para adesão à energia renovável, mas que foi feito, tem potencial para um outro trabalho de um outro serviço da Energy que vai gerar um grande benefício para esse cliente, tá? E que não é através de energia renovável. Então, a resposta para a pergunta se o shopping center pode ou não pode depende. A gente tem que olhar para a conta, fazer uma análise, fazer um diagnóstico, e aí a gente decide qual é o benefício que esse cliente vai ter. Vai ter benefício? Vai ter benefício. A gente só tem que definir qual é. Legal. A gente tem um monte de perguntas chegando aqui. Acontece que com as respostas a gente já vai respondendo vários itens, né? Eu vou passar aqui para a pergunta do Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Boa noite. Ele está dizendo que lá em Santa Catarina, tá, em Joinville, existe uma empresa vendendo projetos de energia solar, informando que essa energia gerada, caso não seja consumida, pode ser vendida à Celesc, à concessionária. Existe algum regramento nesse sentido? Existe. Não pode. Isso não existe. Existe, como eu mencionei no começo, é um mercado, o mercado de prestadores de serviço, ele é muito pulverizado, tá? E tem muita gente que não conhece as regras de funcionamento do mercado. Esse é um dos argumentos de venda que não é tão raro assim de chegar ao nosso conhecimento, tá? Mas que não é assim que funciona. Não pode vender energia. Isso é proibido pela resolução normativa. Não pode vender. Tá? Assim como também não pode, por exemplo, uma estrutura de geração instalada na área de uma empresa, gerando para aquela empresa, no CNPJ daquela empresa, ela também abater a conta de energia da casa de um dos proprietários da empresa, que é uma conexão feita no CPF do proprietário da empresa. Seguido, a gente chega ao nosso conhecimento casos de empresas que prometem e que dizem que isso é possível. Isso não é possível. Pela norma da ANEEL, tem que ser o mesmo titular. A empresa pode até abater o consumo, desde que em outra unidade consumidora seja o mesmo nome titular. E para a pessoa física é a mesma regra, tá? Então tem algumas coisas que acontecem no mercado que são completamente fora da curva, como em qualquer mercado, tá? A gente prometendo coisa que não pode entregar. Mas o nosso propósito, o propósito da Energy, é agir sempre dentro da norma, sempre dentro dos conformes, dentro da regulação. Isso não pode. Não existe venda de energia a partir da geração distribuída. Legal. Pessoal, como eu disse, tá? Tem uma série o pessoal está interagindo aqui, inclusive nos trouxe, né, a questão do head screen, aí o pessoal pesquisou e tal. Essa interação entre vocês é que é legal. É um software, tá? Que vamos ver aqui, normalmente abreviado para head screen, é um pacote de software desenvolvido pelo governo do Canadá, tá? Então, a gente vai dar uma olhada também. A gente tem várias contribuições aqui, algumas até de indignação, né, de ver agora o que vocês estão trazendo, do quão potencial a gente tem e não consegue aproveitar. Deixa eu ver aqui. A gente tem a contribuição do Leandro. Tudo bem, Leandro? É o seguinte, as empresas que mantêm esse monopólio energético com as usinas hidroelétricas ativas não deverão fazer lobbies fortes para confrontar a energia solar nesses moldes? Ainda dá tempo de alguém se posicionar contra isso? Ainda dá. Então, inclusive, acontecendo audiências públicas sendo promovidas pela ANEEL. Quem quiser participar, dia 21 de fevereiro é a próxima audiência pública, justamente sobre a geração distribuída, tá? Convido a todos a participarem, tá? O site é www.aneel.gov.br/audiências-públicas. Ali tem as datas e os temas, os tópicos que são abordados. 21 de fevereiro, e tem um outro em 14 de março, se eu não me engano. Como eu disse antes também, as geradoras tradicionais e as distribuidoras, embora prestem um serviço insuficiente, de baixa qualidade, cobrando a sexta tarifa mais alta do mundo, tá? É claro que eles não gostam de concorrência, mesmo que a geração distribuída não chegue a 0,5% da geração no Brasil,
tá? Daqui a pouco eles vão estar achando que é muito, que está crescendo demais. Mas o fato é, só existe uma alternativa. Não existe outra alternativa. Tá? Porque se o Brasil, a partir do momento que o Brasil recuperar o nível de produção, se recuperar economicamente, não tem energia para atender a demanda. Não tem. Saiu uma reportagem na Isto É dessa semana, da semana passada, dizendo que tem várias centrais hidrelétricas com problema de caixa. E esses caras precisam investir no aumento da capacidade de produção, na melhoria da capacidade de produção. Estão com problemas financeiros. Quer dizer, o gargalo energético no Brasil é uma coisa de extrema relevância. Extrema relevância. E também, como eu falei no começo, todos os países desenvolvidos do mundo têm uma infraestrutura energética que atende à sua demanda, que consegue suportar a sua atividade econômica. Então, não tem outra saída. Eu acho que vai haver um esperneio em determinado momento, pode haver questionamentos, também mencionei isso antes, a respeito dessa imagem que estão tentando criar das distribuidoras, mas elas são uma bateria, elas têm que receber por isso, não é nada disso que acontece, tá? A realidade é diferente, não é assim que funciona o sistema. A geração distribuída, ela no estágio em que ela está, pelo menos, ela muito mais beneficia as distribuidoras do que prejudica as distribuidoras. Tá, isso é um fato. E o Brasil não tem como atender a demanda que precisa. Não tem. Com a sua matriz energética hoje, não tem como. Então, o que é mais conveniente do que transferir o poder de geração para os consumidores? Se isso faz sentido financeiramente e ambientalmente faz sentido, por que não transferir para os consumidores? Por que não? Né? Só pela defesa de interesse, mas isso acaba se traduzindo num gargalo que é intransponível. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Legal, já fica o convite aí para todo mundo ficar em cima das audiências, né? Acabamos atendendo aqui indiretamente a provocação do Flávio Dutra, que estava falando sobre a audiência pública da ANEEL, a 001 de 2019, enfim, então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado, super qualificado aqui o debate, que todo mundo interagindo, além das contribuições que o Fabiano e o Paulinho estão trazendo, super legal o debate que está ocorrendo aqui no chat, né? Bom, pessoal, queria dizer para vocês que o nosso e-mail, o canal de dúvidas do Grupo Estúdio, está à disposição de vocês, caso alguma dúvida não tenha sido sanada. Existiram outras perguntas, mas muito dentro da fala que a gente trouxe, né? As perguntas elas vão se envolvendo, os temas vão se misturando aí. Então, caso tenha ficado alguma coisa, entre em contato conosco pelo dúvidas@grupoestudio.com.br que a gente vai retornar. Tá bem? Até pelo avançado da hora, estamos aí com 1h20 de webinar já, né? É uma conversa entre amigos, a gente vai tocando, nem vê o tempo passar. Eu, finalizando aqui a transmissão, né, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, o pessoal que está conosco desde o primeiro dia de webinar, para soluções para essa nova economia aí, se atualizando, agregando conhecimento e prestigiando o Grupo Estúdio, muitíssimo obrigado pela atenção. Mais uma vez, curtam o nosso canal, né, ativa lá o sininho para que todos os dias vocês sejam notificados de qual vai ser a pauta de amanhã, e falando em pauta de amanhã, é interessante a gente dizer que a gente vai falar sobre principais operações de fiscalização da Receita Federal. Tá por dentro de todo tipo de fiscalização, não? Então, estejam aqui amanhã às 20h, que a gente vai estar com o Luiz Vinícius e com o nosso diretor, o Nicolas, para falar sobre as principais operações de fiscalização da Receita, tá bem? Um tema bem legal, que pode esclarecer bastante coisa para os empresários, para a nossa rede, para o pessoal que está tratando sobre esse tema, tá bem? Então, pessoal, me despeço aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Passo agora para o Fabiano, para o Paulinho, para dar uma boa noite para vocês. Lembrando que amanhã às 8h a gente está aqui de novo. Bom, pessoal, espero que tenha sido bem esclarecedora a pauta que a gente trouxe. E espero, mais do que isso, que vocês estejam curiosos para saber o que a gente pode fazer nesse mercado e o que a gente pode ajudar os nossos clientes, pode ajudar os empresários a diminuir esses custos aí, que eles se tornem mais competitivos. Só que não adianta só ficar curioso, tá? A gente tem uma forma de conseguir ajudá-los de fato. Então, entre em contato com os principais clientes de vocês, ou vocês que são empresários que estão aqui junto conosco, e encaminhem as contas conforme a gente combinou o treinamento todo, que não é chamar o Paulinho a gente ia chamar ele de Paulo, a gente está chamando ele de Paulinho há um tempo. Encaminhe, então, para o Paulinho. É mais forte que nós. A gente não conseguiu, a gente combinou que a gente não ia chamar o Paulinho de Paulinho. Mas, então, é o seguinte, de novo,
encaminhem essas contas aí, porque daí a gente vai ter o maior prazer de tentar, de fazer essas propostas, mostrar como é que é a solução, gerar as revistas, gerar os diagnósticos, e vamos ver daqui a pouco se a gente consegue ajudar em mais essa linha aí, que é na redução de energia, redução de custo de energia. Então, muito obrigado aí, boa noite para vocês. Eu queria agradecer também a audiência. Eu sei que a gente sabe que é um tema efervescente, em ebulição no Brasil, e imagino que tenham várias perguntas que podem não ter sido respondidas, ou depois, mastigando tudo que a gente falou aqui, o pessoal que participou também vai se defrontando com a sua própria conta, ou de algum cliente, ou vai acabar gerando dúvida. É um tema que absolutamente não se esgota em 1 hora ou 2 horas de conversa ou mais, a gente precisa de mais tempo, né? Então, eu sei que tem outras questões que me vêm à cabeça também, como relacionadas, às vezes, à parte de investimento. Eventualmente tem gente interessada em atuar como investidor, mas o mercado tem algumas restrições para isso, então a gente pode ajudar essas pessoas que estão interessadas também em atuar como investidores. A gente pode, tem serviços e oportunidades relacionados a essa parte. E eu sei que a Ju fez a propaganda do webinar que vai acontecer amanhã, mas eu vou fazer a minha propaganda do webinar que vai acontecer na próxima sexta-feira, agora dia 15, porque a gente vai estar de volta aqui no webinar, também às 8 da noite, falando sobre o mesmo tema. E até a ideia hoje era falar, eu sei que a energia solar ela é muito atraente, mas o propósito era falar de uma forma mais ampla sobre a geração distribuída. E na sexta-feira a gente vai falar sobre, com foco mais foco na energia solar mesmo. Então, sexta-feira, agora, dia 15, às 8 da noite, eu vou estar com vocês de novo para falar sobre energia solar. Então, perguntas que possam não ter sido respondidas hoje, ou assuntos que possam, porventura, não ter sido abordados, a gente já convida todo mundo a participar de novo na sexta-feira, que a gente pode dar seguimento nesse assunto aí. Tá? Obrigado e boa noite a todos. Eu não posso acabar aqui, pessoal. Vou ter que voltar para a transmissão. Eu tenho que mandar um abraço para o doutor Renato Pinheiro, que está nos assistindo. E eu não sei por que ele não está interagindo aqui, doutor. Me manda no WhatsApp se precisar. Não tem problema, tá? Brincadeira. Um abraço, pessoal, para todo mundo. Boa noite, viu? Até amanhã. Um abraço.